Namaskar. Vou falar um pouco sobre Dharma. Dharma simboliza a natureza de uma coisa, ou seja, simboliza a natureza do seu propósito de vida. Qual seria então o Dharma do ser humano, o propósito do ser humano? Seria comer para sobreviver, ter um carro, ter uma casa, ter conhecimento, viajar? Se não são os propósitos principais da existência humana, esses que eu acabei de citar, quais são então? A gente pode dar o exemplo de um violão. O violão, ele vai mudar seu dharma, a sua natureza, se ele for modificado. A natureza dele é ser o quê? Um instrumento musical, alguma coisa que nos traz som, que nos traz música. Mas se a gente encontra um violão que se transformou em uma luminária, por exemplo, ele deixa de ter o seu exemplo, o seu propósito, que é de nos dar música, para nos dar luz, para se tornar um enfeite, um objeto de decoração. Então, na verdade, ele perdeu o seu propósito, ele perdeu a sua essência, ele perdeu o seu dharma natural, né? Ele perdeu a sua essência. O que a gente pode dizer é que o ser humano também perde. Se o ser humano não tem seu propósito verdadeiro de existência, se ele não tem a busca de sua transformação, de sua conexão com o Supremo, ele também perde o seu Dharma. O Dharma lida, então, com a natureza humana. Ele existe para a gente aprender qual é a verdadeira natureza de nós, seres humanos. Qual é o nosso instinto de preservação, sua natureza de vida, de propósito, sua natureza de fato divina. Existem dois tipos de Dharma que são básicos. Dharmas que nos ajudam a manter a nossa boa forma física, o nosso bem-estar físico. Óbvio, nós precisamos comer, nós precisamos vestir roupas, cuidar dos cabelos, enfim, esse é um processo de autopreservação, na verdade. Nós temos 4 instintos básicos, que são descansar, reproduzir, comer e sentir medo. Sentir medo parece ser uma coisa ruim, mas ele é importante, porque o medo nos permite lidar com nossa integridade física e cuidar dela. O medo mantém a preservação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso psicológico. Mantém a preservação total de nossa parte psicológica, digamos assim. O ser humano ele por si só vivencia uma série de acontecimentos, de sensações, de emoções. Algumas emoções são mais sutis, outras menos sutis, mas a verdadeira, a essencial, a primordial natureza de um ser humano é ter amor ao próximo. É ter compaixão, ter empatia, é ter garantia de que ele também está no outro e que o outro também está nele. Lógico que o ser humano também vem imbuído de outros atributos, como ódio, rancor, pouca fé, ganância. Mas qual é, de verdade, a verdadeira natureza? Qual é o Dharma? São esses últimos atributos que citei? Ou são os outros? O que faz o ser humano completo? São essas emoções ou são as emoções mais sutis? Obviamente que são as emoções mais sutis, porque o ser humano possui um espírito, uma alma, que é um pedacinho do sagrado. O Dharma, a natureza do ser humano, é passar por um processo de evolução.
Dentro desse processo, dentro desse caminho, dentro dessa travessia evolutiva, ele é atingido por estágios de felicidade, de paz mental, tendo plena consciência de que esses estágios são transitórios. Ninguém consegue ser todo o tempo feliz vendo o outro infeliz. Isso seria egóico. Mas a gente pode conquistar estados de bem-aventurança, estado de paz de espírito, estado de benevolência. Porque dentro de nós, o que tem que vibrar verdadeiramente é o foco no bem. O ser humano, ele precisa ter consciência de que existe uma consciência suprema e que ele pode se conectar com esse estado da consciência suprema, com esse Deus. E esse é o verdadeiro Dharma do ser humano. Evoluir e manter essa conexão com o divino. Se o ser humano só se prende às coisas materiais, às coisas que são vulneráveis, às coisas que são transitórias, ele jamais conseguirá atingir a plenitude, jamais conseguirá atingir a verdadeira essência. Então, o ser humano, nós temos que sair de nossa ignorância. A gente tem que deixar sermos tocados, sermos atingidos pelas emoções mais sutis e não pelas densas. O ser humano precisa satisfazer suas necessidades básicas, sim, mas não apenas isso. Esse não é o verdadeiro propósito. Não é isso que vai completar a nossa vida, a nossa passagem por aqui. Nós somos maiores do que isso. Então, o Dharma é a busca pelo mais profundo, pelo nosso contato conosco e com esse Deus que habita dentro da gente. Acho que essa é a verdadeira natureza. Enfim, se a gente quer atingir de verdade a nossa verdadeira natureza e sentir o divino, a gente precisa se abrir às coisas boas. Precisamos ter consciência, a gente precisa ser fluido, fazer o movimento. A vida está em constante movimento, ela não pode ser estática. Se a gente se movimenta e se abre, se a gente abre o nosso coração, e abrir o coração significa prestar caridade, prestar serviço, estar com um olhar voltado para o outro, e para o outro significa todas as outras coisas que habitam o planeta, nós vamos conseguir manter em equilíbrio nossas emoções e conseguir atingir o Dharma, que é o propósito de nossa vida e a conexão com o sagrado. Namaskar.